Fala pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreiro aqui. Hoje a gente vai falar sobre processos seletivos. Eu vou dar aqui algumas dicas bem bacanas que vão te ajudar a se destacar durante o processo de seleção para a área de ciência de dados. E obviamente a gente vai falar das entrevistas, mas eu posso garantir para vocês que no final desse vídeo vocês vão ver o processo seletivo para a área de ciência de dados ou para a área de TI de modo geral de uma forma diferente. Vocês vão enxergar de uma forma diferente. Vou apresentar para vocês uma outra visão para que vocês consigam se destacar e conseguir a sua tão sonhada vaga de emprego, sua tão sonhada posição na área de ciência de dados. Então pega o café, pega o Danone, senta aí que eu posso garantir para vocês que o vídeo hoje está muito bacana. Valeu? Bom, a ideia do vídeo de hoje é basicamente te dar algumas ferramentas, algumas dicas que vão fazer você aumentar a chance de você conseguir um emprego na área que você quer, na área de ciência de dados. Então, aqui, as dicas que eu vou dar são baseadas na minha experiência, porque eu participei de dezenas de processos seletivos no Brasil, fora do Brasil também nas experiências de alguns amigos e, obviamente, batendo em experiência de recrutadores, né, que estão do outro lado aí do processo seletivo. São pessoas que estão entrevistando e não sendo entrevistadas, né? Então, é bom ter essa noção para que a gente consiga fazer um processo seletivo justo e da melhor maneira possível. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte, que a entrevista em si ela não é um fim em si mesmo, porque a entrevista ela faz parte de um processo. E um processo seletivo para você selecionar um candidato é uma coisa que é feita etapa por etapa e cada etapa tem a sua importância, tem a sua relevância e você está sendo avaliado durante todas as etapas desse processo. E a entrevista é uma das partes desse processo. Eu vou trabalhar como um todo, eu não vou trabalhar somente na parte, eu não vou dar dica somente na parte da entrevista. Obviamente a gente vai chegar na entrevista, mas existe um processo, um caminho que a gente tem que percorrer para que a gente mostre que a gente é o melhor candidato para aquela posição. Então, dito isso, vamos dar início aqui ao nosso slide. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é, tenha um plano. Você deve estar pensando, Jonathan, o que você está dizendo? Bom, primeiramente, você sabe qual é a área que você quer se inserir? Você sabe qual posição você quer se inserir? Porque tem muita gente que quer trabalhar com ciência de dados, mas não sabe as posições que ele poderia estar trabalhando, que ela poderia estar trabalhando, não sabe as posições, as vagas que estão disponíveis no mercado, como é que com cada atividade relacionada a cada profissional. Então é importante a gente saber que existem dezenas de possibilidades para quem quer trabalhar com ciência de dados. Aqui eu estou destacando algumas, como por exemplo, engenheiro de machine learning, analista de dados, engenheiro de NLP, engenheiro research scientist, engenheiro de computer vision, machine learning developer, engenheiro de PyTorch. Enfim, tem dezenas de posições que você pode trabalhar diretamente com ciência de dados. Então, o importante aqui é você saber o seu perfil, tentar descobrir o seu perfil e ver qual a posição se encaixa melhor para o que você quer para você. Essa é uma etapa muito importante para que você não chegue durante o processo seletivo e achando que você vai estar disputando por uma posição, na verdade você está disputando por outra, ou está buscando uma coisa que não é o ideal nem para você, nem para a empresa. Então, tenha essa consciência porque ela é muito importante. E uma outra dica que eu queria dar a vocês com relação a essa parte de planejamento é o seguinte, saber o que as empresas estão fazendo com relação à ciência de dados. Isso é muito importante também. Saber como é que elas estão utilizando ciência de dados no dia a dia, nos projetos dela. E para isso existem várias coisas que a gente pode, fontes que a gente pode buscar essa informação. Então, como eu deixei aqui ilustrado aqui, a gente pode assistir palestras, a gente acha palestras aí de várias empresas aí no YouTube facilmente, a gente acha podcast e a gente pode participar de meetups e eventos aí para a gente entender o contexto da indústria, o que as empresas estão buscando. Então é importante a gente saber, se você quer trabalhar numa área financeira, busque empresas que trabalham nessa área, que utilizam bastante a parte de ciência de dados. Procure saber os profissionais que atuam nessas empresas e como que eles estão trabalhando os dados. É importante também você saber as ferramentas que eles usam, porém não seja pautado por isso, né? Porque às vezes o Google pode estar utilizando uma ferramenta que dificilmente a gente em outras empresas, você em uma outra empresa utilizará. Então tenha essa consciência de que
entender o contexto das empresas, entender como é que eles estão utilizando ciência de dados e quais ferramentas eles estão utilizando e tentar associar isso ao seu caso, ao seu plano e lembrar que você é o dono da sua carreira, você é o dono da sua trajetória. Então é importante você fazer esse plano, é importante você estudar as empresas, estudar o que está acontecendo no mercado para que você tome a melhor decisão possível para você. E com relação a isso também, é importante você selecionar os conteúdos, quando você for estudar, selecionar os conteúdos que vão te levar onde você quer chegar. Então você já fez a busca pela posição que você quer ocupar. Então vai lá, você escolhe 2, 3 posições ali, eu quero ser, escolhe 3 posições aí específicas e tenta ver o que precisa, quais as skills ali técnicas que você precisa ter para alcançar essa vaga, para você ser um profissional dessa área. Então você vai estudar a parte conceitual, toda aquela parte de análise de dados, machine learning e tudo mais, dependendo da área que você for atuar. E também, associado a isso, você vai entender as ferramentas que vão te ajudar a utilizar esses conhecimentos técnicos, esses conhecimentos teóricos, melhor dizendo. E também é muito importante você focar nos fundamentos, porque a princípio, para quem está fazendo essa mudança de carreira, tem muita coisa para se aprender, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita tecnologia sendo apresentada constantemente. Então, você pegue, no primeiro momento, você pegue muito aos fundamentos, porque com os fundamentos bem construídos, ali, bem estruturados, você consegue ir muito longe, você consegue montar ali uma base bem bacana para você aprendendo coisas novas e melhorando cada vez mais com a experiência que você vai ganhando durante o processo, durante sua vida profissional. E uma coisa que é importante também é o seguinte, estudar as empresas é super importante. Por quê? Porque você precisa entender as empresas, você precisa saber a empresa que você gostaria de trabalhar, por exemplo. Mapeie no mercado algumas empresas que você acha bacana, os tipos de trabalho que você gostaria de exercer, se você gostaria de trabalhar na área financeira, na área de agronomia, na área de engenharia, e tente analisar as empresas que estão associadas a essa área que você escolheu trabalhar. E obviamente, se você tiver um background de uma área específica, esse background às vezes ele é muito importante para que você seja um profissional na área de dados de destaque. Esse conhecimento, às vezes, não joga esse conhecimento fora, caso você queira de fato dar continuidade, né, na área, né, que você já atuou por algum determinado período de tempo. É importante aqui também a gente estudar as empresas e a cultura da empresa, porque muitas pessoas negligenciam essa parte, mas tem muitas empresas que levam muito a sério essa parte da cultura, essa parte dos valores da empresa. Tem empresa que às vezes ela não te contrata pela parte exclusivamente técnica, ela te contrata às vezes pela cultura, pela sua cultura, pelos seus valores, para te treinar, para que você consiga desenvolver dentro da empresa. Então tenha essa consciência de que a parte técnica é importante, conhecer a empresa é importante, conhecer os valores e a cultura da empresa é super importante também para que você consiga aí desempenhar da melhor maneira possível dentro da empresa. E a outra dica que eu queria dar é o seguinte: aprenda com as pessoas mais experientes. É muito importante às vezes você procurar uma empresa também que você está interessado, procurar pessoas que trabalham nessa empresa para bater um papo no LinkedIn, no Instagram, não sei, procura alguma rede social para você achar essas pessoas e tente entrar em contato com elas para que você consiga aí, trocar alguma experiência, pedir alguma dica, ver como é que é o ambiente dentro da empresa para ver se é o melhor para você de fato. Eu já fiz muito isso e eu acho que vale muito a pena fazer esse tipo, isso daí durante o processo aí de autoconhecimento e de conhecimento da empresa que você quer atuar. E outra coisa aqui, que é uma dica super importante, não pergunte coisas que você pode achar facilmente no Google. Essas pessoas geralmente vão ter o tempo aí limitado, né? Então, se elas forem responder vários tipos de perguntas, elas vão perder muito tempo. Então, tente perguntar coisas mais específicas, coisas pontuais, que realmente você não consegue achar no Google com facilidade. Então, essa é uma dica importante que as pessoas têm que levar em consideração. Número 2. Prepare-se para perguntas técnicas. Isso é muito importante porque durante muitas empresas você vai ser testado tecnicamente. E esse teste técnico ele pode ser de várias maneiras. Pode ser
entrevista no tete a tete, pode ser perguntas técnicas, pode ser desafios técnicos, pode ser às vezes codar fazendo live, né, na hora. Então assim, isso varia de empresa para empresa. Então eu já fiz vários processos com relação a isso. Já fiz entrevista no quadro, escrevendo código no quadro, escrevendo seu raciocínio no quadro, escrevendo o seu raciocínio, desenvolvendo código e explicando seu raciocínio. Então assim, isso varia de empresa para empresa. Então esteja preparado para perguntas técnicas. E qual a dica que eu vou dar aqui para vocês? Para se preparar para perguntas técnicas, existem diversas fontes que você pode usar na internet. Tem um site, que é esse site aqui, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Por exemplo, é um post, né, que ele tem, se eu não me engano, tem mais de 100 perguntas e respostas lá com relação à ciência de dados. Então tem diversas perguntas sobre algoritmo de machine learning, sobre deep learning, sobre várias coisas que o recrutador, por exemplo, pode perguntar para você durante a entrevista. Então, buscar essas perguntas e essas questões é importante também para você testar seu conhecimento. A questão não é decorar, a questão é você entender os conceitos, entender que muitas vezes o recrutador vai te botar numa situação não muito confortável para saber a sua resposta, para saber como é que você age nessa situação. Então vai te perguntar por que você usa tal métrica, por que você usa tal algoritmo, qual algoritmo que você gosta de usar mais e por quê, por que você usa esse algoritmo não o outro, por que você vai utilizar tal coisa e não outra. Então assim, ter essas em mente que essas perguntas vão ocorrer e são recorrentes durante o processo é super importante para que você chegue um pouco mais preparado e saiba que você provavelmente vai entrar numa zona que não é de conforto, numa zona que é desconfortável para você, e isso é proposital. É para o recrutador quer saber como é que você age durante esse tipo de situação. Número 2 aqui tenha o projeto completo. Esse completo aqui eu deixei entre aspas, mas é importante que você tenha aí no seu portfólio. A gente vai falar um pouco mais de portfólio aqui um pouquinho mais para frente, mas é muito importante que você tenha um projeto que inclua aí grande parte da pipeline de um projeto de machine learning ou ciência de dados. Obviamente que você vai adequar isso à sua vaga, a que você quer buscar. Então, se é uma área de análise de dados, você vai buscar trabalhar mais a parte de análise de dados. Se é uma parte mais de engenharia de machine learning, você vai procurar trabalhar mais a pipeline de extração, feature engineering e deploy do machine learning, por exemplo, do algoritmo de machine learning, e trabalhar essa pipeline de forma completa para que você demonstre o seu conhecimento. Então isso é super importante, e esse entre aspas aqui é porque isso daqui varia, né? E um projeto, quando a gente está falando de portfólio, ele não é um fim em si mesmo, não vai começar e acabar e acabou, ele sempre vai ter coisa para melhorar. Mas às vezes você pode fazer uma coisa ali bem bacana e deixar lá a amostra para outros profissionais darem uma olhada e utilizarem até como fonte de conhecimento do seu projeto. Número 3 aqui é estude seu projeto. Por quê? Porque provavelmente o recrutador ele vai perguntar sobre o seu projeto. E o recrutador aqui que eu estou falando pode ser tanto um recrutador técnico quanto um profissional de RH mesmo. Ele pode fazer algumas perguntas do seu projeto. E essas perguntas aqui, elas podem ser de diversas formas. Por exemplo, ele pode te perguntar por que você utilizou tal métrica, por que você não utilizou outra, qual foi a escolha que você fez ali de estratégia para escolher as features, de onde que você extraiu os dados. E se for uma pessoa não técnica, tenha em mente que você tem que falar de uma forma não técnica. Então, a comunicação ela tem que ser clara, você tem que explicar de uma forma simples, para que qualquer pessoa que esteja do outro lado entenda bem o que você quer comunicar. Isso é muito importante, na vida de um profissional que trabalha com análise de dados, profissional que trabalha com ciência de dados. E a última aqui, tente imaginar quais tipos de pergunta você faria para o candidato se você estivesse na posição do recrutador. Isso é importante, é uma técnica assim, que eu sempre utilizo. Eu tento me colocar na posição do recrutador e perguntar, bom, para essa posição aqui, para trabalhar dessa forma, com esse tipo de dados aqui que provavelmente eles têm, esse tipo de problema que eles provavelmente têm, qual tipo de profissional eu quero? O que eu gostaria que o profissional soubesse? O que eu gostaria que esse profissional soubesse responder? Então, faça esse tipo de análise aí, que é importante também, esse tipo de feedback mesmo de você com você mesmo, para que você se dê bem aí durante um processo seletivo, durante o processo das entrevistas. Número 3, não tem para onde escapar, galera. Muita gente fala que eu falo muito de portfólio, mas o portfólio realmente ele é muito importante.
E eu não falo assim só com relação à minha experiência, eu falo com relação ao mercado em si, porque se você não consegue mostrar o que você sabe, o que você sabe fazer, o que você já resolveu, dificilmente você vai se destacar com relação a outros profissionais que estão aí cada vez mais buscando vagas na área de ciência de dados. Então é super importante você ter um portfólio bem trabalhado para que você consiga essa vaga, e é notório que um profissional que tem um bom portfólio, trabalha bem a imagem dele na internet e é mais visto, então provavelmente uma vaga que aparecer para algum colega dele, a primeira pessoa que ele vai associar vai ser aquele profissional, aquela pessoa ali que tem um bom portfólio, que está sempre aparecendo, tá sempre aparecendo na internet. Então provavelmente vai ter esse link aí de uma indicação para um possível candidato. Então é super normal isso. Então por isso que eu falo, trabalhe bem o portfólio e a imagem de vocês também na internet. Então a dica que eu vou dar é o seguinte: tenha pelo menos 3 projetos aí completos, entre aspas, novamente. Então trabalhe diferentes tipos de projetos. Então, por exemplo, você está buscando uma área de cientista de dados. Você pode fazer um projeto de classificação, de regressão e talvez um projeto aí que seja relacionado a Deep Learning. Então, se você está trabalhando aí com engenharia, faça trabalho com dados estruturados, dados não estruturados, utilize Hadoop, utilize Spark. Então, assim, tente variar e tenha projetos completos aí, porque isso daí também é muito importante o recrutador ver os projetos, né? Que você inicia um projeto e você termina, não simplesmente joga código lá, por exemplo, no seu GitHub. Você pega os dados, faz as coisas organizadas, mostra suas estratégias e conclui em uma etapa de um projeto, que é muito importante também. Facilita a vida do recrutador que está escolhendo o candidato. Tente alinhar seus projetos com a área que você está buscando posição. Isso é uma dica muito bacana, que eu acho que vale muito a pena. Então, assim, se você quer trabalhar na área financeira, procure trabalhar com dados da área financeira. Faça projetos com dados da área financeira. Se você quer trabalhar com engenharia, tente fazer projetos da área de engenharia. E assim sucessivamente. Isso fica muito mais fácil de um recrutador, para um recrutador que está buscando uma pessoa para uma determinada posição. Ela vê que o profissional ali, ou que a pessoa, mesmo que ela seja júnior, nunca tenha trabalhado com ciência de dados, ela está buscando trabalhar, se desenvolver numa área específica. Isso é muito importante. Eu, como recrutador, se eu tiver buscando uma pessoa para uma posição e ver que ela faz projetos similares à área que eu estou buscando, obviamente essa pessoa vai ser olhada de uma forma diferente. Então tente associar os seus projetos do seu portfólio com a área que você está buscando, com os problemas que você acha que a empresa que você quer atuar está enfrentando. E aqui é a parte de documentação. É muito importante, galera, é muito importante documentar o projeto. Saber documentar um projeto é muito importante. Não é a mais, não é mais. É necessário, é fundamental você saber documentar, porque você vai ter que documentar quando você estiver trabalhando. Você vai ter que passar as informações das etapas do processo para outras pessoas. Você vai ter que mostrar seus insights para outras pessoas. E essas pessoas não necessariamente são pessoas técnicas. Então a gente tem que ter isso em mente, tem que estar já no sangue essa ideia de documentar as coisas, fazer as coisas documentadas e explicar bem. Então, tente documentar no seu portfólio, por exemplo, qual tipo de problema que eu estou tentando resolver. Ponha isso lá no README do seu projeto. Quais estratégias eu estou adotando? Quais estratégias eu adotei em cada etapa? O resultado foi esperado? Se ele não for esperado, como poderia alcançar esse resultado? Se ele for esperado assim, como é que eu posso melhorar? E quais métricas eu estou utilizando aqui? Quais métricas eu estou avaliando? E por que eu estou utilizando essas métricas? Essas perguntas que são perguntas que você vai fazendo aí quando você estiver fazendo os seus projetos, e tente botar isso de forma bem explícita para que quem leia o seu projeto consiga entender isso de uma forma bem clara. Outra coisa aqui com relação ao portfólio é produzir conteúdo educacional. Sei que nem todo mundo gosta de fazer isso, gosta de escrever, por exemplo, mas é uma coisa bacana que você é visto de uma forma diferente, quando você gosta de ensinar o que você aprende. Porque uma parte bacana disso é o seguinte: quando você ensina, você aprende. Então muitas vezes você está ensinando uma coisa e você tem uma ideia com relação àquilo que você está ensinando,
e que você não tinha quando você tinha estudado previamente. Às vezes você está ensinando, você tem aquela coisa assim, caraca, não tinha pensado dessa forma, você pensa de uma forma diferente. Então, essa parte de ensinar, ela também é bacana. E uma pessoa que sabe ensinar as pessoas, geralmente é uma pessoa que sabe se dar bem no ambiente de trabalho de ciência de dados. Por quê? Porque você precisa passar as informações para outras pessoas não técnicas, outras pessoas que não têm o know-how que a gente tem com relação à parte de exatos ou à parte de ciência de dados. Então, saber que a gente precisa simplificar e precisa ensinar é uma dica bacana aí que eu deixo para vocês, que eu acho que é muito importante e vai fazer muita diferença aí no processo de vocês. Pense em um problema que você gostaria de resolver com dados e faça um projeto. Isso daqui eu acho muito maneiro e isso daqui é muito visto de uma forma diferente por recrutadores. Pega um problema que você acha que é seu, você tem algum problema aí, você quer, sei lá, fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu fiz que eu queria comprar carro. Eu fiz um projeto que fazia um web scraping lá, montava uma spider, pegava os dados, limpava esses dados, passava por um algoritmo de machine learning e fazia um dashboard em deploy lá com os scores dos carros que seriam mais associados ao meu gosto em particular. Então, eu deixei aqui deploy porque para que a gente faça a pipeline aí completa, né, entre aspas, para que a gente consiga ter um início, meio e fim de um projeto. Mas assim, você é visto de uma forma diferente quando você faz um projeto que é seu, particular, que você utiliza dados que são associados a algum problema que você quer resolver. Então, eu acho muito bacana isso. Às vezes você tem alguma ideia e maneira aí, você tiver a ideia de pegar dados aqui de tal site para fazer tal análise. Cara, faz isso, que se você fizer isso, você vai ser visto de uma forma diferente durante o processo seletivo, eu te garanto. Número 4, currículo. Muita gente negligencia isso, mas o currículo também é importante, porque muitas das vezes você vai enviar o currículo para o recrutador. Então, saber montar seu currículo é importante também. Então, a dica é o seguinte: alinhe o currículo com a posição que você escolheu. Então, vamos supor que você escolheu 3 posições diferentes. Engenheiro de machine learning, desenvolvedor de machine learning, cientista de dados. Tente fazer 3 CVs, né, 3 currículos diferentes, apontando suas skills, obviamente, com as características específicas de cada profissional. Então sempre tem aí já logo pronto para você, pelo menos 3 aí currículos diferentes. Isso é uma dica que eu dou que é bacana também. Tem um CV para cada posição, como eu estou dizendo aqui, destaque suas skills que ache mais relevante para cada posição. Isso é uma dica que eu dou. E é importante você notar o seguinte, que você não vai fazer um currículo, vai deixar ele pronto, vai mandar para todas as empresas que você está concorrendo. Primeiramente você tem que ver a vaga e ver as skills que combinam mais com essa vaga. E a partir disso você vai pegar o seu currículo que já está pronto, você já deixou pronto, e vai tentar associar com as suas skills, com as skills necessárias com a posição que você vai aplicar. Então, essa dica é muito importante porque, cara, eu recebo muita mensagem do pessoal que é recrutador e falando exatamente isso, desse problema, que as pessoas simplesmente mandam currículos aleatórios para posições aleatórias, com um currículo único para 10 posições diferentes. Então, tenha em mente, tente associar suas skills às skills necessárias da posição. Não estou falando para mentir, eu estou falando para você associar as suas skills com as skills necessárias da posição. Tente alinhar, tente fazer esse match aí, que ele é muito importante. Outra coisa, adicione links no seu currículo. Então você vai botar lá link do seu GitHub, que é parte do seu portfólio. Por exemplo, do Medium, algum blog que você escreva, alguma coisa que você escreva. E deixe em destaque, por exemplo, aí 2 ou 3 projetos. Ali, link de 2 ou 3 projetos. Por exemplo, você vai botar a sua parte ali, experiência profissional, educacional, e deixe 2 ou 3 links ali, né, para o recrutador clicar e já ir direto para o seu GitHub, clicar e ir direto para o seu Medium, clicar e ir direto para um projeto que você tem completo. Então isso é uma mão na roda, facilite a vida do recrutador. Eu acho que vale muito a pena você fazer isso, porque o recrutador vai te ver de uma forma diferente. Você se preocupou com o trabalho dele.
Você está facilitando a vida do recrutador e está facilitando a sua, porque o cara, o recrutador, a recrutadora vai olhar seu currículo ali, pô, ele está alinhado com a posição, tal. Tem aqui esses sites, esses links que ligam direto ao GitHub, ao LinkedIn, ao Medium. E ainda tem os links do projeto que ele já resolveu. Então, pô, isso daí, ó, mão na roda, vai ajudar muito vocês. Número 4, agora sim a gente vai falar da entrevista. Como eu disse, como eu tinha falado previamente, a entrevista não é um fim em si mesmo. Existe um processo. Então, durante esse processo seletivo, as entrevistas são partes pontuais. E esse processo seletivo, todas as partes são importantes. Tudo que eu falei até agora são super importantes para você se destacar quando estiver trabalhando aí, quando estiver buscando sua posição aí na área de ciência de dados. Então vamos lá, vamos falar da entrevista em si. Primeiramente, vamos falar do processo assim. O processo, ele, como eu já disse, ele varia. Então, a empresa tal trabalha de um jeito, a empresa tal, outra empresa trabalha de uma outra forma. Mas assim, existe um padrão, mais ou menos um padrão, vamos dizer que existe um padrão aí que é mais ou menos utilizado aqui no Brasil. Que é principalmente quando você não entra em contato com a empresa, né? Primeiramente o recrutador entra em contato com você e esse contato vai ser através do LinkedIn, telefone ou e-mail, provavelmente. Então ele vai entrar em contato com você, ele vai querer saber seu momento, vai querer saber sobre sua posição, o que você está fazendo, o que você tem feito, e aí ele vai marcar uma ligação com você. Aí a partir desse momento vai ter uma call com esse recrutador. Esse call às vezes pode ser por telefone, pode ser por vídeo. E ele vai perguntar sobre sua experiência profissional, seu momento, algumas coisas que são associadas ao seu momento atual. E obviamente sua experiência, como você pode agregar a empresa de alguma forma. Então, esse primeiro contato aí vai ser mais para te conhecer. Depois vai ter um desafio técnico ou uma entrevista técnica. E esse desafio técnico eles podem passar para você um projeto para você resolver, ou então pode ser uma entrevista técnica que ele vai fazer ao vivo, né, perguntas técnicas, vai ser uma code interview que ele vai fazer perguntas, ele vai te dar um problema para você resolver em live, né, em vida, na hora, né. Então assim, isso varia de empresa para empresa, mas é mais ou menos nesse sentido. E depois você vai ter uma entrevista aí com o gerente da posição, com a pessoa que vai do seu time, ou com o gerente, ou com a equipe que vai trabalhar com você nessa posição, que estão buscando as pessoas nessa posição. Às vezes tem empresa que realmente não é só o gerente que toma a decisão, ele gosta de saber a opinião das pessoas do time. Então tem entrevistas que você participa com o gerente, com a recrutadora, com o pessoal da RH, né? E com outras pessoas do time também. Então isso varia de empresa para empresa, mas na média, vamos dizer assim, é mais ou menos nesse sentido que acontece um processo seletivo. Então uma coisa que é importante quando a gente está falando de entrevista em si procure saber do processo seletivo da empresa. Se você, um recrutador entrou em contato com você, ou você está buscando uma vaga numa empresa, você mandou o currículo para lá, depois conseguiu o contato do recrutador e ele entrou em contato com você, procure saber sobre processos seletivos antigos da empresa. Procure saber o que os outros profissionais falam da empresa. Então uma dica que eu dou aqui bem bacana é utilizar, por exemplo, sites como o Glassdoor. O Glassdoor você pode ver lá perguntas feitas perguntas que foram feitas em outras entrevistas. Você pode achar respostas aí de pessoas que participaram de processo seletivo e que eles falam sobre como a entrevista foi conduzida, pessoas que dão opinião e informações com relação à empresa. Então essa dica aqui é importante para que você chegue para a entrevista já um pouco mais preparado por saber como é que foi o processo seletivo com outros personagens. Eu acho que essa dica é bem bacana também, que eu acho que vale muito a pena, é muito relevante. Voltando na parte do cultura e valores, procure saber da cultura e valores da empresa. Os valores se alinham, os valores e a cultura da empresa se alinham à sua, se alinham tá errado escrito aqui, mas os valores e a cultura se alinham com os seus valores e com a sua cultura. É super importante essa questão para que você consiga desempenhar da melhor maneira dentro da empresa e ter esse match bacana para que você consiga desempenhar da melhor maneira possível dentro da empresa. E tem empresa que não contrata se você não tiver
eles não identificarem em você a cultura e os valores da empresa. Então, tenha isso em mente, porque tem empresa que leva isso muito a sério. Então, essa é uma dica bem bacana que eu dou para vocês. Associe suas skills à cultura e valores da empresa. Então, algumas empresas, como eu disse, levam essa questão da cultura e dos valores muito a sério. Então, tente associar sua trajetória profissional, acadêmica, a essa questão dos valores e a cultura da empresa. Então, tente sempre fazer essa associação com relação a tanto a sua história, a sua experiência, o que você viveu, o que você faz, o que você fez, aos valores e à cultura da empresa, para que você consiga demonstrar que você tem, de fato, os valores e a cultura da empresa. Essa é uma dica bacana, porque, obviamente, não são todas as empresas que são muito associadas, muito ferrenhas, vamos dizer assim, com relação à cultura e valores, mas tem algumas que são. E se você não levar isso muito a sério, se você não mostrar de fato que você possui a cultura e os valores da empresa, você não vai entrar. E como eu disse, existem empresas que às vezes a pessoa não é a melhor tecnicamente, mas ela possui a cultura e valores. E essas empresas podem contratar esse profissional porque eles acham que eles podem treinar para que essa pessoa desempenhe da melhor maneira possível. Então tenha isso em mente e bola para frente. A última aqui, não a última, né? Mas enfim, não minta, não minta. O recrutador, o gerente, a pessoa que está do outro lado vai saber que você está mentindo. Se você não sabe, o que você faz? Seja honesto, fala que você não sabe. Porém, mostre um raciocínio lógico. Não simplesmente falar, não sei. Não. Mostre um raciocínio lógico. Fale, bom, eu não sei, mas talvez poderia ser isso por causa disso, disso, disso. Mas eu teria que estudar um pouco mais. Então, assim, mostre que você... não diga simplesmente, não sei. Não, tente mostrar um raciocínio lógico e tente falar, interessante, eu vou estudar isso depois. Ou então, mostre que você é interessado em conhecer. E caso seja possível, se você não souber responder, no final da entrevista, pergunte. Pergunte a resposta que a pessoa pode te responder e eles vão associar, ele ficou curioso e realmente quis saber a resposta dessa pergunta. Então, pergunte a resposta se você realmente não sabe. Isso vai dar um impacto legal no final da entrevista. Não enrole, não fale, não tente enrolar o recrutador, não tente fazer enrolação para responder as perguntas, porque eles vão perceber, eles são pessoas experientes nessa questão, então eles vão perceber e vão te botar para fora. E essa é uma dica muito importante que eu vou te dar. E a primeira, que é a principal, não minta. Não minta, porque você vai ser pego e não vai passar no processo seletivo. A outra dica aqui é com relação à comunicação. A gente está falando da entrevista aqui, então é muito importante. É muito importante você saber quando você precisa ser técnico, quando você não precisa. Então faça a seguinte pergunta: com o que eu estou falando? Eu estou falando com uma pessoa técnica ou não? Tente simplificar o máximo que você puder. Tente falar de uma forma simplificada, como se estivesse ensinando para uma criança ou para sua avó. Uma coisa que eu faço muito e eu acho muito bacana é o seguinte: eu tento ensinar minha mãe coisas complexas de machine learning, coisas complexas de ciência de dados. Então eu pego um problema de ciência de dados, às vezes eu ligo para minha mãe, ou então estou na casa dela, começo a explicar o tintim por tintim, e ela consegue entender. Isso me deixa muito feliz, cara, porque assim, minha mãe não é da área de exatos, minha mãe é completamente da área de humanas, ela é pedagoga. Então, se eu conseguir passar isso para ela, cara, então assim, eu consigo passar para qualquer pessoa. Então, eu acho muito bacana você ter essa ideia assim de você querer simplificar, explicar as coisas da forma mais simples possível, para que outras pessoas consigam entender. Treine em comunicação oral, então é importante também. Se for uma entrevista em inglês, treine com seus amigos, faça calls aí com amigos seus e tente fazer como se fosse uma entrevista de fato. Peça para algum amigo, fingir que ele é recrutador, fazer perguntas cabulosas mesmo, para que você consiga identificar a reação que você teria numa entrevista real. E tenha boa postura, obviamente, é sempre importante ter uma boa postura, uma postura corporal, com relação ao olhar, com relação à forma que vai falar. Todos esses são detalhes importantes. Com relação à roupa também, não bote uma camiseta regata e vai para uma entrevista. Então tenha essa consciência que é super importante. E a última aqui é: não leve para o lado pessoal, porque é muito normal durante vários processos seletivos você receber não. Eu recebi
vários nãos na minha vida. E é assim, a vida é assim, você vai receber vários nãos, mas o sim que você aceitar vai valer a pena. Então tenha isso em mente, não leve para o lado pessoal. O que você vai fazer? Receber um não durante o processo seletivo, às vezes você estava até confiante, achando que ia conseguir e não conseguiu. Anote onde você pode melhorar, anote o que você acha que você não foi bem, onde que você acha que foi bem, tente melhorar e se prepare para a próxima, porque é assim, o processo seletivo é igual ao concurso, é igual ao vestibular, você não estuda, você não se prepara para passar, você estuda, você se prepara até passar, não é pra, é até. Então você vai passar por vários processos e numa hora essa vaga vai vir para você e você vai conseguir desempenhar profissionalmente, conseguir deslanchar aí na sua carreira. Então, basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz de uma forma bem resumida, mas são 5 dicas, mas dentro dessas 5 aí tem várias outras. Mas eu acho que ficou aí bem bacana aí para vocês. Foi um resumo, uma maneira para que vocês consigam se destacar durante um processo seletivo. Lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Então tenham esse em conhecimento, levem em consideração todas essas coisas que eu falei, porque são baseados na minha experiência, como eu disse, também na experiência de outros profissionais, experiência de recrutadores. Então tenha isso em mente. Dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que estudar muito? Tem que estudar muito. Gasta tempo? Gasta tempo. Mas é recompensador quando você consegue alcançar seu objetivo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like, é super importante para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo bacana para você. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dê um like, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Valeu, tchau!